Olá, eu sou a Mariana. Nessa aula a gente vai continuar editando aquele nosso arquivo do Word. A gente aprendeu um pouquinho então como utilizar os estilos. Agora a gente vai aplicar esses estilos com a parte de título e de parágrafos, certo? Voltando de onde a gente parou, a gente fez os dois tipos de parágrafo da última vez. A gente não vai utilizar esse parágrafo 2, tá? Eu mostrei para vocês como funciona, mas a gente não vai utilizar ele. Eu vou utilizar o normal, sem recuo e com o espaçamento, certo? Vamos começar primeiro pelos tipos de título. Eu vou começar aqui pela introdução. Introdução, ela é um título 1, certo? O que quer dizer um título 1? Quer dizer que ela é um título que vai ser numerado e vai ser numerado com um único número. Ele vai ser o título principal dessa seção. Quais são as especificações desse título 1? Esses títulos 1 vão ser sempre dados para a gente em aula, certo? Então, vocês da Engenharia Civil precisam seguir os títulos 1, os principais títulos que a gente der. A parte interna disso vocês podem mudar, título 2, título 3, até título 4. Existem outras numerações, mas a gente pede para vocês chegarem até o máximo de título 4, certo? E é isso que vocês vão achar já pré-feito aí no modelo, certo? Então vamos ver um pouquinho como que fica o título 1. Vou entrar aqui com o botão direito, modificar. O título 1, baseado em normal, vai ser o parágrafo seguinte dele, já vai voltar a ser normal, e ele vai ser aí Times New Roman 14, negrito, e se vocês forem ver aqui, na fonte, ele já vai estar com todas em maiúsculo. O que acontece? Eu falei para vocês aí que a gente tem título 1, título 2, título 3, título 4. Quando a gente olhar para o trabalho, a gente precisa ver essa diferença entre títulos. Então, visualmente, você bater o olho, você precisa ter a hierarquia. Então, o título 1 vai ser maior, mais visível do que o título 2, que vai ser maior do que o título 3, e o título 4 vai ser o mais delicado de todos, o que você vai ver menor diferença entre os parágrafos. Eu vou mostrar todos eles para vocês. Então, nesse caso, o título 1 foi colocado Times New Roman, negrito 14, todos em maiúscula. Vocês podem alterar isso, desde que sigam essa hierarquia de títulos. O título 2 não pode ficar mais impactante que o título 1, nunca, certo? Então, vocês podem alterar isso, podem usar esse do jeito que a gente colocou, mas precisa tomar esse cuidado, certo? Então, aqui a fonte tá ok. Parágrafo, colocamos 18 pontos, sem deslocamento. A única coisa é que vai precisar colocar esse quebrar página antes. Esse quebrar página antes faz com que esse título 1 comece numa página nova. Porque título 1 nunca pode começar no meio da página, ele precisa começar no início da próxima página, certo? Existe também a parte de numeração, que vocês podem escolher aqui. Tem com marcador, que a gente usa para lista, e tem numerada. Essa numerada ela vai ser uma lista também. E esse vários níveis, vocês conseguem ver aqui que ele tem essa diferenciação entre título 1, título 2, título 3. E isso vai aparecer lá no sumário, quando a gente criar o sumário automaticamente, tá? Então, a gente usa sempre essa questão de numeração com diferenciação entre títulos. Não essa daqui. Essa vai aparecer os números, mas não tem essa diferenciação, certo? Então, a gente mantém aqui essa última. E eu não vou alterar nada nesse estilo, então eu vou cancelar tudo, mas para vocês verem como que ele funciona. O título 2 aqui, vou mostrar rapidinho, ele já vai estar em negrito nesse versalete, que é esse maiúsculo, que tem a diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas, e já vai estar no tamanho 13.
Ele tá em negrito, mas tá um pouco menor a letra e com essa diferenciação não é tudo maiúsculo, é esse versalete que é também o minúsculo que tá lá, certo? Título 3. O título 3 já é tamanho 12, negrito e a letra normal, sem tá nem em maiúsculo nem em versalete. E o título e o título 4, ele já não vai estar em negrito e tamanho 12. Então você vai conseguir ver essa diferença entre títulos de uma maneira mais fácil, mais visual, certo? Então aqui a introdução, ela vai ser o título 1, só eu clicar no parágrafo da introdução, colocar título 1. Se ela tivesse na outra página, vamos voltar ela aqui para o normal, para vocês verem. Se ela tivesse na página anterior, eu posso só excluir aqui. Se ela tivesse nessa página anterior, eu coloco como título 1 e ela cai para a página de baixo, certo? É isso que precisa acontecer em todos os títulos 1, ok? Aqui eu vou manter, que é os nossos exemplos de parágrafo. Aqui a gente tem as listas. Tem um estilo que ele chama parágrafo da lista. Ele, se você olhar aqui, ele não tá aqui. Mas ele é um estilo que já existe. Então, se vocês não se lembram, vou fechar aqui pra gente refazer. Para achar um estilo que não tá nessa caixinha, mas que já existe, eu venho aqui no painel de estilos, posso trocar aqui para todos os estilos. Então, se eu pegar o em uso, é só o que tá aqui já aplicado. Eu não quero isso, eu quero todos os estilos. E eu vou procurar esse parágrafo da lista aqui, parágrafo da lista. Por quê? Esses vídeos, esses links, eles estão desatualizados, tá? Eles são das primeiras videoaulas que eu fiz. Eu tô refazendo elas, então no texto que vocês vão encontrar aí, esses links já vão estar atualizados. Então aqui, eu quero colocar ele com esse parágrafo de lista. Eu posso só vir aqui painel de estilos e clicar, ou eu posso vir em modificar estilo e pedir para ele adicionar a lista de estilos rápidos. Se eu adiciono a lista de estilos rápidos, ele vai adicionar para mim nessa caixinha, certo? Então eu posso vir aqui agora e escolher parágrafo da lista. Esse parágrafo da lista, eu não quero que ele não tenha os separadores. Eu quero adicionar não uma numeração, mas eu posso vir aqui em numeração e adicionar o marcador. Eu quero que ele tenha esse marcador ou esse outro, qualquer um que vocês preferirem. Vou deixar essa setinha, eu troco ali e ele já vai trocar aqui para mim, certo? Então você consegue alterar isso. Ele já, não sei se vocês viram, mas entre parágrafos já não tem tanta variação. Ficou ruim, eu não gostei, eu quero modificar aqui, levar eles para centralizado, ou então manter o justificado, que é sempre melhor. Mas no meu parágrafo eu quero ter um recuo menor, então o recuo aqui está de 1.9. Eu prefiro deixar de 1,5 para o texto não quebrar tanto. Eu posso alterar aqui, dar o ok, ele já vai alterar aqui para mim. Lembrando que eu alterando no estilo, eu vou alterar em todo o meu documento. Então, se eu já tivesse usado essa lista, ela alteraria lá também. Uma coisa que a gente pode fazer quando ele tem esses links, que ele deixa o texto muito quebrado, é dar o Shift Enter e só nessa parte aqui de cima deixar ela mais para a esquerda, para ela não ficar um texto tão separado, tá? Mas são casos muito específicos, prefiram deixar sempre justificado. E os links nunca podem estar azuis ou roxo, precisa sempre estar preto. O máximo que a gente deixa é o sublinhado, pode tirar também, se vocês quiserem, mas precisa estar em preto, não pode estar de outra cor.
certo? Então essa seria uma lista, um parágrafo de lista. Eu vou apagar tudo aqui para a gente manter e vou colocar um pouquinho de recuo, de espaçamento aqui, só para a gente ter essa diferença dos dois parágrafos aqui, certo? É isso, só toque mesmo. Objetivos. Objetivos, eles são título 1 também. Cadê o título 1? Aqui, clico no parágrafo, dou um OK. Vocês viram que ele já foi para a próxima página. Lembrando que vocês precisam escolher. Se o objetivo do trabalho de vocês é um só, eu vou tirar esse S. Se o objetivo for mais que um, vocês precisam adicionar, tirar do parênteses. Não pode deixar desse jeito. Esse jeito é o que vai aparecer para vocês no modelo. Mas vocês precisam fazer esses ajustes para o trabalho de vocês, certo? Os objetivos a gente pode separar entre primário e secundário ou geral e específico. Esses primários e secundários, eles viriam como título 2. Título 2. Vocês viram que o título 2 já não vai para outra página, porque ele já não tem aqui, ó, no modificar parágrafo, ele já não tem esse quebrar página antes, porque ele não precisa, ele está dentro do seu título 1. Título 1 é o principal, o título 2 aqui visualmente a gente já vai ver que ele está abaixo do título 1, certo? Você sempre precisa colocar texto embaixo. Então, eu abri um título 1, não importa se eu vou abrir o título 2 direto e ele que vai começar a minha divisão dentro desse item, desse título 1. Eu preciso colocar pelo menos um parágrafo de texto entre esses. Eu não posso deixar assim, por exemplo. O único lugar que isso pode acontecer é nos objetivos. Se vocês separarem entre objetivos primários e secundários, ou geral e específico, em geral e específico, vocês podem deixar só entre os objetivos, sem texto, depois do título 1. Todos os outros títulos 1 precisam de pelo menos um parágrafo, certo? Isso está na norma, certo? Então aqui, revisão da literatura ou pesquisa de referência também é um título 1, então ele vai pular tudo isso mesmo, vai para a próxima página. Lembrando que vocês precisam escolher entre revisão da literatura e pesquisa de referência, retirar o que vocês não quiserem mais, o que vocês não forem ficar, e tomem muito cuidado para não usar revisão bibliográfica. A gente não usa mais esse termo bibliográfico. Por quê? Ele vem de bíblio, que é de livro. E atualmente as nossas pesquisas, elas não são feitas apenas em livros, elas são feitas mais por artigos, por revistas científicas, sites de confiança. Não pode ser qualquer site, tem que ser um site de confiança. Outras coisas, leis, TCCs antigos, teses dissertações de mestrado, teses de doutorado, tudo isso não é considerado bíblio, não é considerado livro. Então, por isso a gente não utiliza mais isso, e sim revisão da literatura. Referências, só referências, não são referências bibliográficas, certo? Então, aqui eu tenho revisão da literatura e vou manter aqui citações, que vai ser meu título 2, certo? Título 2, vou apagar aqui o comentário, excluir, e eu tenho um parágrafo, pelo menos, entre o meu título 1 e o meu título 2, certo? A gente vai ter algumas aulas específicas falando de citações, mas é importante vocês terem uma noção de que tudo que vocês forem colocar no texto, que não é fonte de vocês, que não é uma informação de vocês, vocês precisam referenciar. Senão, isso é considerado como plágio. E outra, o que vocês falam, se vocês reafirmam que foi dito por outra pessoa, isso dá credibilidade para o que vocês estão falando, certo? E para isso a gente pode fazer essa citação de diferentes maneiras.
A gente pode fazer essa citação com o autor no texto. Então, aqui, esse autor eu consigo ler, eu colocaria, por exemplo, segundo Snellings, 2016. Essa caixinha azul é porque eu uso o Mendeley. A gente vai fazer uma videoaula para vocês só sobre o Mendeley, para vocês poderem usar também. Isso faz com que a gente consiga colocar as referências lá no final automaticamente, tá? Mas vocês podem utilizar também outras fontes, que eu vou passar um pouquinho mais tarde. Então aqui, segundo o autor, o ano, ou eu só escrevo o meu texto normalmente e logo após a informação que eu retirei desse autor, eu coloco entre parênteses, aí é tudo maiúsculo, e o ano desse trabalho que eu li, certo? Então, quando o autor tá fora do parênteses, eu tô lendo ele junto com o texto, e ele não vai estar em maiúsculo. Quando ele tá dentro do parênteses, ele é tudo maiúsculo, certo? Se for 2 ou 3 autores, a mesma coisa. Dentro do parênteses não tem E, a divisão não é por E, é por ponto e vírgula. Fora é por E. Et al. Significa que você tem mais do que 4 autores. Você tem mais que 3 autores, certo? Então, de 4 para mais. Para isso, a gente usa o et al. Dentro do parênteses, ele não vai estar em itálico. Mas quando a gente usar fora do parênteses, et al. Precisa estar em itálico, porque ele é de outra língua. Ele vem do latim, se eu não me engano. Então, a gente precisa deixar ele em itálico, porque tudo que não for português, ou se você estiver fazendo um trabalho em inglês, tudo que não for da língua do seu trabalho, você precisa identificar com o itálico e termos usuais, colocar tanto a tradução quanto o termo em itálico na língua estrangeira, certo? Aqui eu vou dar um aceitar, que eu tinha trocado para itálico, vou só dar um aceite. Vocês veem que ele já vai para a próxima alteração, então isso é mais para revisar o trabalho todo. Eu volto aqui, tá tudo certo. Essa citação anterior, ela é considerada uma citação indireta. Então, você leu o arquivo original desse autor, tirou essas informações, reproduziu com as suas palavras e referenciou ao final, no meio do texto ou logo ao final dessa informação, dessa maneira que é uma citação indireta. Uma citação direta, ela pode ter mais de 3 linhas, ou ela pode ter, eu já vou usar aqui o colar especial para vocês. Então eu coloquei aqui Command Ctrl V, texto não formatado, já colei aqui a minha citação direta, normal, sem interferir nos meus estilos, só relembrando isso daí. Então vamos lá. Uma citação direta, ela vai estar entre aspas e com página. Então nessa citação eu preciso adicionar aqui P ponto e a página que eu retirei. Por quê? Isso é uma cópia e cola. É um Ctrl C, Ctrl V que você vai dar do modo especial, com o texto não formatado, mas é um Ctrl C, Ctrl V que você fez desse seu artigo que você leu e você precisa indicar isso no seu texto. Lembrando que eu não posso só pegar esse texto e jogar no meio do meu texto sem ter essa introdução, sem explicar isso com as minhas palavras antes, tá? Mesmo que o texto encaixe, você não pode simplesmente jogar ele lá. Isso acontece principalmente com as citações de mais de 3 linhas. As citações de mais de 3 linhas ou mais, elas precisam estar em destaque do seu texto. Então você não vai deixar elas entre aspas, e você pode usar esse estilo aqui, citação 3 mais linhas. Quando você colocar ela aqui, ela vai diminuir de tamanho, vai ir para a fonte tamanho 10, e vai ficar com um grande recuo à esquerda, ficando nesse lado direito, em um tamanho menor, não tem aspas nela, e no final você vai ter aqui o autor, ano e a página. Tudo bem?
Essas são dois tipos de citações diretas e essas de cima de citação indireta. Aqui, então, vamos colocar aqui, subtítulo 2, que é um título 2 normal. A gente acha o título 2, clica aqui. Título 3, lembrando que a norma aceita até o título 5, mas a gente não sugere que vocês utilizem isso, a gente sugere que vocês parem no título 4. Então, para isso, a gente vai colocar aqui o título 4 nesse inserir citações no Mendeley. Quando vocês olham aqui, ó, dá para ver que tem uma hierarquia entre esses títulos, entre o título 2, título 3 e o título 4. O Mendeley vai ter uma videoaula específica para ele. Ele é um software que ajuda bastante no trabalho inteiro, mas também existem outros, que são o Zotero, por exemplo, que também é um software, e esse site More, da UFSC. Eles são, aqui, vocês conseguem ver, eles são, esse é o site do Mendeley, esse é o site do Zotero e o site da UFSC. Esse site vocês conseguem colocar todos os dados e retirar a referência final. Os softwares, eles já vai gerar essa sua lista de referência automaticamente. Então, tudo depende do que vocês preferem. A gente vai ensinar vocês a utilizarem o Mendeley e aí fica de acordo com o grupo, certo? Esse daqui eu vou deixar esse lembrete ainda, porque quando a gente criar o sumário, eu quero mostrar para vocês que se o meu texto tá escrito desse jeito esquisito, começou em minúsculo, tem letra maiúscula no meio, quando eu jogar aqui, metodologia é um título 1, quando eu jogar o título 1, ele vai ficar bonitinho. Mas, quando eu criar o sumário, ele vai carregar esse jeito que eu escrevi. Então, eu preciso deixar escrito da maneira que eu quero que apareça no sumário. Porque o sumário vai voltar esse texto anteriormente. Não tem essa alteração que o estilo faz, tá bom? Então, vou deixar aqui pra gente rever depois. Essa foi mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!